Existem dois tipos de crise. A que é e a que eu vejo. Existem dois tipos de crise. Uma que é. E outra é a que eu vejo. Não é preciso ser muito antenado para saber que nós estamos enfrentando um tempo particularmente difícil na humanidade. Os dias que nós vivemos são dias especialmente difíceis. Primeiro, há uma crise, eu diria, da economia global. Só para vocês terem uma ideia, hoje à noite, mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, são 1.000 milhões, 1 bilhão, de gente que vai dormir com fome hoje à noite. Com fome. Existe uma crise não só da economia global, existe uma crise hoje de conflito de culturas. O Oriente Médio está em guerra. As notícias que recebemos da Síria, do Líbano, da Turquia, do Afeganistão, do Paquistão, do Iraque, são as mais aterroradoras que a gente pode imaginar. Recentemente me mandaram um vídeo de crianças na Síria que estavam comendo folhas de árvores para enganar a fome. Alepo tornou-se uma cidade tão simbólica, porque uma cidade totalmente devastada por bombas. Todos os dias a gente lê, sabe, vê, ouve notícias dos migrantes que estão fugindo dessas zonas de conflito, se jogando ao mar, procurando refúgio na Europa, em outros países, inclusive até aqui ao Brasil, porque não podem viver debaixo de bombas. Existe uma crise. O Brasil enfrenta uma crise sem precedentes. Todos os dias a gente tem notícias de tiroteios, de gangues rivais se confrontando nas grandes cidades do Brasil, facções criminosas, milícias, e a sensação que nós temos de desamparo e de insegurança no Brasil de hoje. Milhões de pessoas desempregadas, economia estagnada, inflação corroendo os nossos salários, uma crise sem precedentes. Mas essa é a crise que está lá. Ela existe independente de você estar passando por ela ou não. Ela existe. Porque, claro, que existem pessoas que no meio de uma crise se saem melhor do que outros. Não vou dizer que se saem bem, mas se saem melhor do que os outros. Quer dizer, não experimentam tanto a crise como outras pessoas. Mas existe uma crise interna. A crise interna, ela independe do que está lá fora, porque ela tem a ver com você. Tem a ver com como você olha, como você vê, como você enxerga. E essas crises internas que a gente atravessa modificam a nossa maneira de ver o mundo. Eu quero falar para vocês hoje à noite de uma crise que eu passei e que eu depois vou falar do profeta Ezequiel, mas ela tem muito a ver com a crise minha.
Porque dizem os estudiosos do comportamento humano, os psicólogos e os psicanalistas, que a gente faz pelo menos 4 grandes crises na nossa vida. A primeira grande crise que a gente passa na vida é quando sai da infância e entra na adolescência. Os anos de adolescência são muito conturbados para todas as pessoas. Porque não é só a descarga hormonal que é enorme. Quando a gente começa a criar os pelos do corpo, as moças começam a desenvolver os seios, e a sexualidade e a sensualidade está à flor da pele. Não só isso. A crise da adolescência tem a ver com a percepção de que os nossos pais não são os heróis que a gente imaginava quando eram crianças. Quando a gente sai da infância, nós aprendemos que os nossos pais e as nossas mães, ou o pai e a mãe, têm pé de barro. Eles não são perfeitos. Essa descoberta acontece na adolescência. E para alguns é uma descoberta terrível. Porque perde a figura heróica do pai, a figura heróica da mãe. A segunda crise, essa é a primeira, da adolescência. A segunda grande crise que a gente faz na vida é na juventude. Quando nós somos obrigados a sair de casa. Ou porque casamos, ou por questões profissionais. Quando a gente rompe com os laços, com a grade do berço. Gaston Bachelard, que é um poeta maravilhoso, um teórico da poesia, na verdade, ele dizia que a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida são as grades do berço. A grade do berço, porque a grade do berço para nós tem um símbolo muito grande. Pense na grade do berço. Proteção, limite. Essa grade do berço, quando ela é rompida, é na juventude. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Esse rompimento, essa despedida, esse corte do cordão umbilical acontece na juventude. É uma crise muito grande. A terceira crise, essa que eu quero falar hoje à noite, um pouco dela, é a chamada crise da meia-idade. Vai lá, acontece lá pelos 35, 37, e às vezes se estende até os 50 anos de idade. Meia-idade. A crise da meia-idade é quando a gente acorda de que já viveu mais da metade da vida. Chama-se meia-idade, mas se você fizer as contas direitinho, a crise da meia-idade é tudo aquilo que eu sonhei, o que foi que eu alcancei. Todos os meus sonhos, onde foi que me levaram? Todos eles me levaram ao quê? E o que é que eu ainda tenho para frente para viver? Essa é a terceira crise, que é a crise da meia-idade. E a quarta crise é a crise da despedida da vida. É quando a gente percebe que vai morrer e que não haverá exceções. Não há exceções. A Bíblia diz: está ordenado aos homens todos e a todas as mulheres morrerem. Esse é o caminho de todos os mortais.
E essa percepção de que eu vou morrer também gera uma crise. Ela pode ser na velhice, ou pode ser numa doença terminal. Mas eu não quero falar da primeira crise, da adolescência, porque eu quero focar hoje aqui no profeta Ezequiel, porque eu, quando li essa história, e eu queria falar para vocês hoje à noite sobre ela, eu me vi muito nesse profeta. Porque eu passei por uma crise da meia-idade tremenda, brutal. Assim, eu não vou dizer exatamente os anos com qual idade eu tinha, mas eu passei pela crise da meia-idade de uma forma muito forte. Foi quando eu percebi que os meus sonhos eram, na verdade, idealismos. E que eu não tinha, na verdade, pedigree para sonhar tão alto. Porque não adianta você sonhar que vai casar com a rainha, com a princesa de Mônaco. Futura rainha de Mônaco. Não adianta, você é cearense, cara. Você nasceu no Ceará. Baixa os teus sonhos. Não adianta eu ficar sonhando que vou estudar em Oxford. Não adianta eu querer nutrir a ideia. Isso chega com 40 anos de idade. Se você estudou numa escola pública, cearense, de Fortaleza, as chances de você chegar em Oxford são mínimas. A malha da peneira é muito estreita. Quando eu percebi isso, eu estava na meia-idade. Os sonhos, né, de igreja, né, aquele sonho que eu era pastor, e o sonho de uma igreja que ia impactar, uma igreja forte, uma igreja na mídia, programa de rádio que a gente começou e a gente queria colocar não só 1 hora da rádio, a gente queria ter 5, 6 horas de rádio, e depois nós percebemos que a gente não tinha dinheiro para pagar a rádio. 1 hora. E aí, nisso me veio um desalento. Um desalento. Eu fui tomado por uma espécie de letargia, de desânimo. Crise me abateu com um desânimo. E assim, o desânimo ele não pede licença, o desânimo não diz como é que ele vai chegar. E o meu desânimo era assim, de que adianta? Do que adiantou? Do que adiantou eu me esforçar tanto, eu queimar tantos fins de semana, eu não ter tempo de ver os meus filhos crescerem? Teve brechas, anos na vida dos meus filhos que eu não vi, eu não percebi. Tão ocupado, viajando e correndo para um lado e para o outro, atendendo aqui, atendendo ali, e me desgastando, e viajando de madrugada, e pegando ônibus, e lutando, e aí me veio esse desânimo, do que adiantou? Pedi para fazerem um levantamento de quantas mensagens eu tinha gravado. Eu tinha quase 2.000 mensagens diferentes gravadas. 2.000 títulos de mensagens diferentes. E aí me veio o desânimo de achar assim, puxa vida, mas eu falei tanto, tentei ensinar tanto, e deu tão pouco resultado. Porque a média de divórcios da minha igreja é a média de divórcios da sociedade como um todo. A média de pessoas desajustadas socialmente é a média normal da sociedade. Eu preguei, e o efeito foi tão pouco. Isso veio para mim, e eu fui tomado de um cansaço, uma fadiga existencial enorme. Aquela fadiga existencial
que eu imagino que está no mito de Atlas. Atlas era um titã que invadiu o palácio de Zeus, e Zeus o amaldiçoou dele carregar o globo terrestre nas costas. Imagine, carregar o globo nas costas. Olha o cansaço que isso dá. Eu estava assim, me sentindo um Atlas, carregando o mundo nas costas. Estafado. E aí a Bethesda ainda sofreu um racha lá no Ceará. Teve uma cisão na Bethesda, lá de Fortaleza, que é onde eu comecei. E foi uma cisão tão radical, que pra vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, que no dia que eu fui para a reunião em que ia haver o racha, tinha um piquete na porta da igreja. As pessoas com faixa, pessoas com placas, igual piquete de porta de fábrica, na porta da minha igreja, pedindo para eu ir embora, que eu era herege, que eu estava apostatado da fé. Imagine a ferida que isso causou em mim. Então, essa estafa existencial que me alcançou, eu vi na vida do profeta Ezequiel. Porque, veja o quadro. Israel foi cativo, foi levado, a Babilônia tomou conta de Israel, devastou com Israel, destruiu com o templo. Só existem ruínas. E o profeta, o problema não é a ruína. O problema são os olhos do profeta. Porque Deus pergunta ao profeta assim: o que você está vendo? Porque não importa se é um campo florido, não importa se é um pomar, importa o jeito que você está vendo. Pode ser um pomar, pode ser um campo lindíssimo, pode ser um lugar florido, mas como é que estão os seus olhos? E o profeta disse: Senhor, eu estou vendo um vale de ossos secos. O problema não é que Israel é um vale de ossos secos, o problema é que você vê Israel como um vale de ossos secos. E esse processo de morte pode ser aplicado não só ao Brasil, não só à igreja Bethesda, mas pode ser aplicado inclusive para a sua família, para o seu lar. O que você está vendo na sua casa? O que você está vendo no seu lar? O que você vê na sua geração? O que você vê fruto do seu trabalho? O que você vê na sua vida? O que você vê? Como você está vendo? E o profeta disse: Senhor, eu estou vendo como um vale de ossos secos. O texto, obviamente, se refere ao estado de penúria que estava Israel, a decadência que se encontrava a nação, mas era muito mais o estado de ânimo do profeta. Era muito mais como estava a sua alma, profeta. Como é que está você, profeta? Tanto que no versículo de número 3, se você prestar atenção, no versículo de número 3, Deus pergunta a ele e diz assim: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Que pergunta é essa? A pergunta é assim, em outras palavras, o que Deus está perguntando a Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, qual é a sua avaliação? Ezequiel, o que você pensa quando você vê o estrago? Ezequiel, você consegue ter esperança nesse quadro que está diante de você? Ezequiel, me responda,
você tem condições de olhar para um lugar árido, para uma família árida, para um coração árido. Você tem condições de olhar para uma realidade seca. Você tem condições de olhar para um mundo que não vai muito bem das pernas e acreditar que essa realidade pode ser mudada. Você tem condições de acreditar nisso, profeta? Você tem condições de acreditar que esta geração ainda não é o fim? Você tem condições de acreditar que daqui para frente não é ribanceira abaixo? Você tem condições de acreditar que nós não estamos numa ladeira rumo ao fim? Você tem condições de acreditar que esses ossos secos podem viver, profeta? Me responda, profeta. Porque na verdade, a capacidade de acreditar que um quadro árido não determina a realidade, isso é que se chama esperança. O que é esperança? Esperança é olhar para uma realidade seca, árida, hostil, feia, degradada, e eu disser para mim mesmo assim: mesmo diante desse quadro, eu tenho condições de continuar e não desistir. Isso é esperança. Eu já repeti aqui na Bethesda inúmeras vezes, e se tornou quase que um mote, se tornou quase que um chavão dos pastores, que eu já vi vários pastores repetirem a mesma frase, que é do dramaturgo da antiga Tchecoslováquia, que foi, na verdade, o catalisador da independência da Tchecoslováquia, da cortina de ferro, o Václav Havel, que ele dizia assim: esperança é a força que me move a lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Acho linda essa frase. Esperança é a força que me move a lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. E aí Deus pergunta ao profeta: profeta, você acredita que esses ossos podem voltar a viver? Porque na verdade, profeta, o que é importante é que você não perca essa força que motiva a ir em frente, essa força que motiva a olhar para um quadro devastado e dizer: eu não vou parar, eu não vou desistir. Que tem também outra frase que é muito conhecida, do Bertolt Brecht, também dramaturgo, só que Brecht era alemão, e eu tenho certeza que vocês já devem ter lido em algum lugar, mas eu acho muito verdadeira essa frase também, que ele diz assim: há pessoas que lutam um dia e são boas, há outras pessoas que lutam um ano inteiro, essas são melhores, há pessoas que lutam por muitos anos, essas são excelentes. Mas há as pessoas que lutam a vida inteira, estas são imprescindíveis. Profeta, eu não quero que você desista, porque, profeta, eu quero que você olhe para esses ossos e veja não o fim. Eu quero que você olhe para esses ossos e veja neles o desafio de lutar. Eu quero que você olhe para o seu casamento e não veja o fim.
Eu quero que você olhe para o seu casamento e veja nele o desafio de se empenhar para mudá-lo. Eu quero que você olhe para São Paulo e você não veja o fim. Eu quero que você veja o desafio de nos envolvermos. Eu quero que você veja para a realidade da minha e sua geração, comecinho do século 21, começo de um novo milênio, e não veja que é o começo do fim, mas é o desafio de transformarmos a realidade. Aí Deus diz a ele no versículo 4 e 5: profeta, profetize para esses ossos. Fale com os ossos e diga assim: ossos, ouçam a palavra do Senhor. Porque tem doido e doido. Tem doido de toda categoria. Agora, doido que fala com osso é pior do que o doido que joga pedra na lua. Quem se atreveria a falar com osso? Precisa ser meio doido. Meio não, total doido. E Deus diz para ele: prega para esses ossos. Em outras palavras, vai contra o racional. Vai contra o que parece lógico. Vai contra o que parece sensato. E agora eu me lembro de Cervantes, Miguel de Cervantes, que escreveu Don Quixote de la Mancha. Don Quixote de la Mancha. Cavaleiro solitário, que estava lendo livros, almanaques sobre cavalaria e ficou doido. E até hoje não se sabe se Miguel de Cervantes escreveu sobre o Dom Quixote como denúncia ou como elogio. Esse é o mistério da obra de Cervantes. Porque o Dom Quixote começa a ler manuais de cavalaria e ele alucina, ele endoidece. Ele pega lá um cavalo chucro que ele tem, transforma num cavalo de luta, pega a donzela, a meninazinha que trabalhava numa hospedaria simplória e transforma em Dulcineia, pega um meio bobão também e faz dele o seu guardador de escudos, o Sancho Panza, e sai pelos mundos, vendo em cada moinho de vento um demônio a ser abatido. E a obra de Cervantes é, na verdade, eu acho que um pouco do profeta Ezequiel. Para vocês ter um mundo, o mundo só é melhor porque houve malucos, doidos nesse mundo. Sem os malucos, sem gente que não faz a conta de 2 e 2, 4, mas vai de peito aberto falar com osso, que vai enfrentar moinhos de vento como se fossem demônios. São estes malucos que transformaram o nosso mundo num mundo minimamente vivível. Precisa ser meio louco para passar 27 anos numa solitária. E hoje, no dia da consciência negra, eu me lembro dele, Nelson Mandela.
27 anos numa solitária. A primeira vez que ele viu um dos filhos dele, que quando ele foi preso, a esposa estava grávida, o menino tinha 21 anos de idade. Tem que ser louco para ir contra um sistema armado, com as leis ao seu favor, e ele peitar esse sistema. Tem que ser louco. E o que Deus está falando para o profeta é: profeta, eu preciso de loucos. Eu preciso de gente que se atreva a sair das lógicas. Fala para os ossos. E diga a ele assim: ouça a palavra do Senhor. É como se dissesse assim, ó: ô profeta, você quando falar, não pense muito em você próprio, não. Diga assim: é Deus que está falando. Eu só estou mandando um recado. E deixa a conta comigo. Deixa a conta com Deus. Deixa que eu banco essa loucura. Porque o mundo precisa de gente assim. E se você não tiver fé, faça só porque eu estou mandando. Profeta, se você não tiver fé, faça porque, e diga assim: é o Senhor que está mandando. Eu por mim não faria isso nunca, que isso é loucura. Perguntaram a um pregador inglês do século XIX, o que ele fazia para pregar quando acabava a fé. Porque pastor também tem crise de fé. Aí perguntaram ao pregador: o que o senhor faz quando acaba a fé? Sabe o que ele respondeu? Eu prego até ter fé de novo. O que você vai fazer? Eu vou fazer porque Deus mandou. É louco? É, mas Ele que banque a parada. Eu vou dar uma de Miguel de Cervantes. Eu vou dar uma de Dom Quixote de la Mancha. Pedro, lança a rede. Senhor, eu já pesquei a noite inteira e não veio nada aqui do lado de cá. Pedro, lança a rede. Sabe o que foi que Pedro disse? Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar. Não por mim, por ti. Que eu acho que é um pouco da questão que nós, os cristãos, perdemos, eu acho. Que em algumas circunstâncias da nossa vida, obediência vale mais do que fé. Vou repetir. Em algumas circunstâncias da nossa vida, obediência vale mais do que fé. Acabou minha fé. E por que você continua? Por obediência. Aliás, a Bíblia diz isso: é na perseverança que vocês salvam a alma de vocês. Porque muitas vezes a gente tem que continuar não porque tem um sentimento, a gente tem que continuar porque a gente tem compromisso. Isso vale para casamento, viu? Isso vale para casamento. Ah, vou largar da minha mulher. Por quê? Ah, não sinto mais nada por ela. Pois é nessa hora que entra o que eu chamo de lealdade. E eu já dei um exemplo aqui, e que não é fictício, foi verdadeiro. De um homem, geralmente isso é uma peculiaridade dos homens, o
casal teve uma criança com uma grave deficiência cerebral, comprometimento cerebral gravíssimo. Uma criança, uma menina, criancinha, um bebezinho, com 2 ou 3 anos, criança com graves deficiências. Ele me procurou e disse: Ricardo, eu vou largar minha família. Eu digo: por quê? Não, porque eu tenho direito a ser feliz. Eu digo: como assim? Não, a barra é muito pesada, eu não aguento não. Como assim? Você vai largar a sua mulher e vai numa aventura em busca da felicidade, e essa mulher é quem vai arcar com a criança sozinha. Sabe o que eu disse para ele? Você é menos do que um verme. Olhei na cara dele e disse isso para ele: você é menos do que um verme, porque você não sabe o sentido da palavra lealdade. Se você tivesse alguma explicação para largar da sua casa e da sua mulher, se ela fosse, usei essa expressão, me perdoem mulheres, se sua mulher fosse uma bruxa e você quisesse largar dela no dia em que essa criança nasceu, em nome não mais de paixão, nem de amor, nem de nada, mas em nome de lealdade, você tinha que ir com ela até o fim. Porque isso se chama lealdade. Profeta, fala aos ossos. Mas, Senhor, eu não creio em falar para osso. Eu não acredito em falar para osso. Eu sou um homem com um pouco de racionalidade. Faça em nome da lealdade que você tem a mim. Por isso é que a Bíblia diz assim, ó: aquele que lança mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E a carta aos Hebreus diz que Deus detesta, Deus tem ojeriza de quem começa e larga pela metade compromissos de amor, de amizade. Mas eu não creio, mas eu não sinto nada. Faça em nome da sua lealdade, da perseverança. Continue em nome da perseverança, que você volta a amar, você volta a ter sentimentos, você vai ver o fruto da lealdade. Amigos não abandonam amigos na beira da calçada. A dignidade do nosso comportamento determina a grandeza do nosso caráter. E aí os versículos 7 e 8. O profeta diz assim: eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, osso se juntou com osso, barulho, os ossos se bateram, olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito. Sim, ele profetizou, aconteceu. Como é fácil a gente se dar por contente por vitórias pela metade. Como é fácil a gente se dar por contente por triunfos que aconteceram pela metade. Sim, já tem. O osso se cobriu de carne, se cobriu de tendão, se cobriu de pele, mas ainda não terminou. Não pare agora. Ainda tem alguma coisa para fazer. Não dê ainda por acabado o que você tinha que fazer. Vamos até o fim. Você ainda tem que profetizar ao Espírito. Não pare agora.
Eu também, diz que quando a gente fica velho, fica repetindo as histórias, né? Já contei aqui, mas tem gente nos visitando. A minha família não era pobre, mas empobreceu, que é mais difícil. Empobrecer é mais difícil do que ser pobre. Minha família empobreceu, porque meu pai foi um preso político. E minha mãe já tinha 5 filhos e estava grávida de gêmeos. E nós não tínhamos onde morar, não tinha salário, o papai estava preso, incomunicável, não sabia nem onde ele estava. E nós fomos morar na casa da minha avó, numa vila, casinha pequena, que era tão pequena que eu ainda me lembro da geografia da casa. Sala, um quarto do lado esquerdo, cozinha, uma edículazinha pequenininha, não tinha quintal, e um banheiro. E já morava meu avô, minha avó, um tio, uma tia e uma moça que morava com eles. E chegou minha mãe com 5 filhos e grávida de gêmeos. Eu passei minha adolescência inteira dormindo numa rede armada em ganchos na sala de visita da casa. Você sabe o que é um adolescente dormir numa rede na sala de visita de uma casa? Significa que você é o último a dormir todas as noites e o primeiro a acordar todos os dias de manhã. Eu queria ser... E na época, o charme era fazer parte de clubes. Mas eu não tinha dinheiro para ser parte de clube. Eu não tinha como ser de um clube. E lá no Ceará, tinha os clubes, Náutico, Diários, o Ideal. Só tinha um jeito de eu ser de um clube. Era se eu fosse sócio atleta. Me meti a nadar, ser nadador. Para eu ser sócio atleta, eu tinha que ter índice. Eu tinha que nadar com uma certa velocidade. E eu estava treinando desesperadamente, porque eu queria ser parte do clube. Eu me lembro do técnico. Porque me lembro do rosto dele como se estivesse diante de mim hoje. Inclusive ele era meu xará, ele chamava-se Ricardo Leite. E belo dia lá ele falou, olha, nós vamos hoje nadar 2 quilômetros e depois nós vamos dar 10 tiros de 50 metros. Para quem não sabe de esporte, 10 tiros significa que você vai nadar 50 metros a toda velocidade. E ele com o cronômetro lá. De todos aqueles moleques que estavam dentro da piscina, eu era o que estava mais desesperado de acertar com o cronômetro, porque isso dependia se eu ia ser sócio ou não do clube. Nadamos os 2.000 metros, começamos a dar os tiros. Nadava, descansava 1 minuto, mais um tiro, descansava 1 minuto, mais um tiro. E quando já ia lá pelo 5º ou 6º tiro, quando eu ia, meus braços cansaram pra caramba. Eu já não tinha mais fôlego. E na minha cabecinha, eu nadando ali, eu tinha o quê? 14, 15 anos de idade. Eu pensei assim, quando eu chegar na borda, eu vou desistir. E nadei, quando bati na borda, ele estava com o cronômetro, eu olhei para ele e disse, Ricardo, eu vou parar. E ele não deu pelotas para mim. Olhou assim, falou, pode parar mesmo, porque é nessa hora que os medíocres param. Aí mexeu comigo. Eu dei mais os outros tiros, não sei como. Profetiza esses ossos. Tem carne, tem tendão, tem pele, mas ainda não tem espírito. Parar agora é ir para o grupo dos medíocres.
Não, eu já investi demais nos meus filhos. Parar agora é ir para o grupo dos medíocres. Já estou cansado desse negócio de Brasil. Parar agora é nos condenarmos aos medíocres. Profeta, continua, profeta. Fala a esses ossos, profetas, dizendo assim: Espírito vem do norte, vem do leste, vem do sul, vem do oeste, vem Espírito dos quatro cantos e sopra nesses ossos para que eles vivam. Fala isso, profeta. Não desiste agora. Ainda precisamos do Espírito. Não para agora. Eu vou dizer para vocês assim: que se ele para, olha o versículo de número 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Porque eu, Deus, estou dizendo, os ossos de vocês secaram. É isso que está escrito aí? Quem é que diz, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu? Quem é que diz isso? É o senso comum, está todo mundo dizendo isso. E o que Deus está dizendo para o profeta é: profeta, não aceite o que todo mundo está dizendo. Não vá com a maioria. Está todo mundo dizendo isso, mas você não vai dizer. Está todo mundo dizendo isso, mas você vai se levantar. Está todo mundo dizendo isso, mas você vai em uma outra corrente. Está todo mundo dizendo isso, mas você é de uma outra espécie. Está todo mundo dizendo que não tem mais solução, mas nós não somos todo mundo. Mas eu não sou parte de todo mundo, você não é parte de todo mundo. O profeta não se deixa derrotar pelo derrotismo. O profeta não se deixa entregar pelo entreguismo. O profeta é muitas vezes aquele que diz, mesmo que todos dizem, não vai dar, eu quero acreditar, porque Deus está conosco. E eu vou terminar dizendo assim: resolveu o problema de Israel? Não sei. Esperança não é esperar que dê certo, é fazer o certo. Não é esperar que vai dar certo, é fazer o certo. Eu vou terminar com uma última história e eu encerro. Eu me converti, fui para a Assembleia de Deus, me tornei um pródigo dentro da Assembleia de Deus, um menino prodígio, o pessoal gostava de mim, eu pregava. Belo dia, um senhor da igreja, Assembleia de Deus, Templo Central do Ceará, chamado Sebastião, falou: Ricardo, eu não gostaria de me ajudar a fazer um culto no presídio, na penitenciária, domingo? E eu, todo cheio de gás: claro, vamos lá, em nome de Jesus. Mal sabia eu. Ele falou: então tá bom, domingo estamos certos, 6 horas da manhã na rodoviária. Falei: 6 horas, domingo? 6 horas. Domingo, 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade. Domingo, 6 horas da manhã, são coisas que não combinam. 18 anos de idade, domingo, 6 horas da manhã, não combina. Porque eu fiz logo as contas. Para eu estar na rodoviária às 5, ou às 6, eu tenho que acordar pelo menos às 5. Porque a penitenciária lá do Ceará
presídio Paulo Sarazate fica a uns 40 quilômetros da cidade. Tinha que pegar um ônibus interurbano. Mas aí eu, para não ficar mal na fita, né? Falei, claro, domingo lá. Mas olha, eu acordei domingo de manhã, literalmente arrastando os pés e amaldiçoando o dia, porque que eu aceitei ir para esse presídio. Pegamos o ônibus, chegamos no presídio, passamos pela revista, às 9h30 nós estávamos num salão. O Ceará é muito quente. Alguns presos de camiseta regata, bermuda, calção, chinela havaiana dessas bem velhas, num total descaso. Mas sabe descaso? Eu tive a impressão, quando eu olhei, que eles estavam ali para, sei lá, ganhar ponto com o chefe lá do presídio. Eu não sei, porque eu deitado assim na cadeira, olhando. E o Sebastião me pediu para dar uma palavra, eu dei uma palavra. Ele pregou para caramba, cantaram uns hinos da harpa cristã, que é o hinário da Assembleia de Deus, desafinados, que só eles mesmos, sem um instrumento de som, tudo a capela. Quando nós entramos no ônibus de volta, já por 11h30, meio-dia, voltando para casa, eu emburrado nesse ônibus, fui pensando assim, que perda de tempo. Que perda de tempo. Vi aqui nesse presídio. Você me pergunta, Ricardo, alguém se converteu nesse presídio lá com o Sebastião? Eu lhe digo, não sei. Eu acho que ninguém se convertia ali. Acho que ele não converteu ninguém. Mas ele fez a impressão no coração de um rapaz. Ele tocou o meu coração. Porque anos depois, quando eu queria desistir, eu me lembrava do Sebastião, 6h da manhã, na rodoviária, domingo de manhã. E eu dizia, que belo homem, que exemplo de amor a Jesus, às almas. E por muitos e muitos anos, ainda hoje à noite, a vida daquele homem me inspira. Você diz assim, e deu resultado? Não sei se deu resultado nenhum, mas mexeu comigo. E talvez seja esse, ou fosse esse, sei lá, a vida daquele homem. Seus filhos estão olhando para você, seu vizinho olha para você. A nossa vida, a Bíblia diz que nós somos como se fôssemos astros, estrelas, como se fossem faróis, iluminando. Alguém está vendo. Que impressão deixamos? Vocês são minhas testemunhas, disse Jesus. Profeta, profetiza. Mas vai dar certo? Não importa. Importa que a sua vida um dia vai ser tema da pregação de um pastor lá em São Paulo, para ensinar outros, e outros ensinarem outros, que muitas vezes a gente tem que ir sim contra realidades hostis, para que a gente viva num mundo minimamente humano. E eu quero desafiar você hoje à noite, a não cruzar os braços. Eu quero desafiar você hoje você é meio doido comigo. Fique em pé, por favor. E eu quero que você diga comigo, é doido, é louco, mas diga. Diga assim, Espírito, diga. Sopra desde o norte. Vem desde o sul.
Espírito sopra do oeste. Espírito sopra do leste. E aviva aquilo que está morto. Espírito de Deus, eu profetizo hoje à noite sobre os ossos secos, para que vivam na minha geração, no meu país, na minha família, na minha vida. Vivam, ossos secos, vivam, porque assim diz o Senhor, eles se levantarão. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.